Nós temos um desafio, uma grande missão: reunir toda a juventude das Assembleias de Deus do Brasil na cidade de São Paulo em janeiro de 2017. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos um avivamento de verdade. Por isso, o mês de outubro inteiro será dedicado à oração e ao jejum. E cada dia a juventude de um estado estará clamando. E aos domingos estaremos todos juntos colocando esse propósito diante do Senhor Jesus. Consulte a liderança da sua cidade ou entre no site impactar2017.com.br. Vamos impactar o Brasil com as nossas orações. É chegada a hora. Impactar 2017. Apoio CPAD. Subsídios. Lições bíblicas jovens. Lição 6. A institucionalização da adoração e do louvor. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que prazer enorme estar com vocês em mais uma de nossas videoaulas para esclarecer, para reforçar, para abençoar a sua vida, sabendo, superintendente, sabendo, professor, que vocês são o canal de Deus para a bênção daqueles que servem ao Senhor em suas igrejas, em suas comunidades. Eu quero incentivá-lo, dizer a você que Deus conta com você para esse enorme propósito de fazer a sua vontade esclarecida, explícita, especialmente essa nova geração. Não sejamos uma geração que não seja capaz de transmitir os valores do reino à geração que vem, às gerações vindouras. Mas antes, Deus nos use, seja o Senhor bendito através da minha vida, da sua vida, para que as futuras gerações reconheçam: houve sim um povo que servia e adorava a Deus com piedade. Esse povo era um povo de Deus. Que bênção estarmos aqui mais uma vez para aprendermos as nossas lições sobre adoração em espírito e em verdade, falando sobre o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração a Deus. Quero sempre lembrar a você que nós temos uma gama de subsídios que é oferecida pela nossa casa publicadora, através da revista Ensinador Cristão, por meio do nosso site na CPAD, onde você pode ver subsídios e esclarecimentos de reforço para as nossas aulas, através destas videoaulas que são para abençoar a sua vida, e ainda mais através de nosso livro Subsídio, em Espírito e em Verdade, aprendendo sobre a verdadeira adoração, onde você pode entender pormenorizadamente cada uma de nossas lições e, por meio desse processo, enriquecer e fazer de sua aula um momento dinâmico, abençoador e renovador na vida de todos aqueles que querem adorar a Jesus de Nazaré. Se há alguma questão específica, se há um ponto especial que você deseja falar comigo, Tiago Brasil, você manda um e-mail para este e-mail que está aqui embaixo em nossos caracteres, onde você poderá falar diretamente comigo para a gente poder tirar alguma dúvida que não fique clara especificamente em nenhum desses canais de comunicação. Bom, nós estamos então nesta lição de número 5, iremos falar sobre a institucionalização do louvor e da adoração. Esta palavra enorme, institucionalização, que para algumas pessoas é um problema. Vivemos em tempos de desigrejados, onde as pessoas acham que a igreja não presta mais porque ela se tornou uma instituição e que não é possível mais adorar a Deus porque o caminho do Senhor se tornou um caminho de institucionalização. O que nós vamos demonstrar por meio desta lição é que sim, a igreja é um organismo vivo, mas precisa ser também uma organização, senão tornar-se-á uma bagunça, tornar-se-á uma falta de ordem total. E o Senhor não quer isso de nós. Entendamos então, queridos e amados irmãos, que um ponto de contato, por exemplo, de nossa lição, será levantar a seguinte indagação aos nossos alunos: será que todo mundo pode fazer tudo? É uma compreensão que há
nessa sociedade multitarefa, onde as pessoas acham que todo mundo é capaz de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Mas a Escritura não revela isso. A Escritura revela que nós somos um corpo. E como corpo, nós temos cada um uma ação, um ministério, uma vocação, uma chamada específica. E em virtude disso, é necessária uma organização, uma estruturação, ou no caso, uma institucionalização. Este processo de institucionalização visa ainda a relação igreja e sociedade, compreendendo que esta sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade mediada pelo direito, mediada pelas normas, pelas legislações. Como então a igreja poderia ficar à margem? Como então a igreja poderia ficar longe? A pergunta que alguém diz é, mas por que no início a igreja não era institucionalizada? Por uma questão simples. O direito romano, que era o direito vigente naquele momento histórico, porque a região onde Israel estava, onde o povo de Deus estava, onde Jesus, por exemplo, estava, era uma região dominada pelo Império Romano. O direito romano não contemplava a igreja, sequer reconhecia. É diferente hoje. A nossa igreja é reconhecida pelo Estado, é reconhecida pela sociedade, mas ela não pode ser reconhecida por seus atores espirituais, por seus elementos e protagonistas de ordem da religião. É necessário criar vínculos, instituições, CNPJs, normas, estatutos, para que na relação igreja e sociedade haja um respeito e um total limite das ações. No nosso campo, dentro das nossas relações institucionais, dentro da nossa relação enquanto igreja, a instituição se torna apenas um mero aparato legal para a proteção de excessos. A ideia, então, é que nesta lição você tente fazer com que seus alunos se tornem tudo. Por exemplo, desafie algum deles. Seja você hoje o professor da escola. Que vai acontecer se você disser a um de seus alunos, agora você vai dar o tópico 1, e disser a outro, agora você vai dar o tópico 3, e disser a outro, agora você vai dar o tópico 2. O que vai acontecer? Haverá um burburinho, haverá nervosismo, alguém vai dizer, mas eu não me preparei, mas eu não organizei. Este é um mote que você vai tomar para dizer assim, por isso precisamos de uma estrutura, de uma organização, de um preparo, de um antes, de um durante, de um depois. O nome disso você pode chamar de qualquer outra coisa. Para a igreja a gente chama institucionalização. Uma forma e um mecanismo de organização da igreja para suas relações extra-espirituais, para além do culto, para além dessa relação. Bom, nós vamos trabalhar então a partir também de um problema que é muito caro, que é a igreja, que é a relação dos desigrejados. É o principal mote, aqueles que não acreditam que se deve adorar a Deus em uma igreja, aqueles que acham que não se deve mais cultuar a Deus dentro de uma comunidade, é porque eles dizem que todas as igrejas perderam a sua relação de adoração porque se tornaram instituições. E isso é uma falácia, isso é mentira. Na verdade, deve ficar bem claro em todos os momentos de sua lição, que na verdade a institucionalização é um processo natural de todas as instituições, de todos os segmentos da sociedade pós-modernidade. Com o fim do medievo, a chegada da modernidade e a vinda da contemporaneidade, se tornou inevitável esse processo de institucionalização, que não tirou o brilho da igreja, mas que foi necessário para diferenciar o que era o cidadão e o que era o religioso, o que era a igreja e o que era o espaço cultico. Bom, nossa lição então está dividida em 3 tópicos essenciais. O primeiro é Israel e a adoração. Lembrando então, é importante você lembrar os seus educandos, que Deus deu normas a Israel. Por exemplo, o livro de Levítico. O livro de Levítico é todo um livro dedicado a normas, procedimentos e modos de ser, regras para a adoração e para o culto ao Senhor. Por quê? Porque não podia ser de qualquer maneira. Por quê? Porque senão viraria uma repetição daquilo que era o culto idolátrico das nações daquela época. A ideia, então, do Senhor é fazer com que seu povo torne-se exclusividade sua. E a partir desta exclusividade, ele saiba a maneira correta de adorar. Talvez algumas outras questões importantes que você deve lembrar a seus queridos e amados alunos nessa relação é que Deus pormenoriza cada um dos seus elementos do culto para deixar inteligível, para deixar claro. O culto é um culto ao Deus Todo-Poderoso, que eu não consigo compreender o Deus na sua totalidade, mas tudo que acontece no culto tem uma razão de ser.
tem um modo de existir, tem uma necessidade de estar lá. Então, Israel tinha normas. Se Israel tinha normas para adorar o cordeiro certo, a hora certa, o dia certo, o sacrifício certo, nós precisamos também compreender que nossa adoração não pode ser de qualquer maneira. O item número 2, o tópico número 2, é exatamente essa discussão da necessidade de critérios, normas e procedimentos. E para a discussão, nesse momento específico, você pode lembrar, por exemplo, o caso da congregação em Corinto, da igreja em Corinto, que de tanta bênção, que de tanta manifestação da graça, da glória de Deus, gerou um bom problema. O problema era que o excesso de manifestações carismáticas estava tornando o culto, abre aspas, bagunçado, problemático, com algumas dificuldades. Foi necessário um Paulo mandar uma carta para dizer no capítulo 12, no capítulo 14, diga-se de passagem também no capítulo 13, de 1 aos Coríntios, como deveria ser um culto de louvor a Deus, os procedimentos, o modo de ser e, acima de tudo, que as pessoas compreendessem que o culto era um momento de adoração e louvor a Deus, mas isso não era um pretexto para desordem. Isso não era um pretexto para haver um caos dentro da adoração, dentro do momento de louvor. A ideia, então, é compreender, por exemplo, que adorar e louvar ao Senhor passa por um processo onde há pessoas que Deus chama para obras específicas. Não podemos dizer que todo mundo conseguirá ser missionário servindo ao Senhor em um país como a Síria, como a Líbia, em países onde há uma guerra instaurada. Não podemos ser verdadeiros ao dizer que qualquer pessoa consegue exercer o ministério pastoral nessa vocação e nesse chamado, nesse tipo de sociedade que nós temos. Utilize esse momento para declarar aos seus jovens que eles precisam compreender que para cada ação, para cada momento, para cada parte do corpo, Deus convidou um povo, uma pessoa, um indivíduo especial para fazer a sua obra. O terceiro tópico, então, da nossa lição é a ideia do processo de institucionalização da fé hoje. Compreendendo, então, esse dado elementar de que a institucionalização foi, na verdade, inevitável. É um fato, não se pode retroceder. Não dá para dizer que não houve institucionalização ou que ela não existe ou que ela não há de qualquer maneira. Pelo contrário, nós precisamos deixar claro aos nossos alunos que esse processo de institucionalização, com criação do CNPJ, com criação das pessoas jurídicas, com criação desse modo específico de ser das nossas igrejas, não tira o brilho dela. Pelo contrário, é o momento em que Deus usa para deixar os limites certos da igreja para com a sociedade, mas também da sociedade para com a igreja. Lembre-se também, e esse detalhe é muito importante, de que o brilho do pentecostalismo está exatamente no trabalho do leigo. Onde está a beleza do ser pentecostal, diferente de um monte de expressões religiosas do cotidiano? É que antes, ou em algumas outras expressões do protestantismo, inclusive brasileiro, você precisa passar por uma série de rituais, por uma série de procedimentos para adorar a Deus. O fato é que a institucionalização nunca impediu que um pentecostal leigo suba no púlpito e declare que Jesus é bom, que ele cura, salva, batiza no Espírito Santo e nos levará brevemente para morar no céu com ele. A ideia é simples, é que a institucionalização não foi capaz de tirar aquilo que é o cerne do pentecostalismo, a espontaneidade e a sinceridade na adoração. Para terminarmos, eu penso que você precisa deixar bem claro para os nossos alunos que nós discordamos completamente desta perspectiva dos desigrejados, que é possível servir a Deus sem nenhuma instituição, longe de qualquer local. Isso, na verdade, é culto ao ego. É culto ao narcisismo, aos indivíduos que não querem se submeter a nada nem a ninguém e são autossuficientes. Deus não nos chamou para sermos amantes de nós mesmos. Deus nos chamou para amarmos ao outro como amamos a nós mesmos. Assim será uma expressão do amor do Pai. Caro professor, Deus tem uma obra a fazer através de você. Não permita que nada nem ninguém tire o brilho do amor do Pai que está em seu coração e inflamado vai passar aos nossos alunos. Deus seja contigo. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Até a próxima. Deus te abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.